Voltamos com o Grande Temas, hoje discutindo a crise no mercado imobiliário de Natal e do Rio Grande do Norte. Professor Márcio, o senhor gostaria de complementar uma explicação que estava sendo dada aqui sobre o subprime? Sim, ele tem toda a razão, né? O subprime significa a financiarização das hipotecas americanas, ou seja, os bancos vendiam várias hipotecas e depois vendiam essas hipotecas para outros bancos ou no mercado financeiro, etc., de maneira que se perdia a noção de quem era o dono daquelas hipotecas, tá certo? Mas, em última instância, quem pegava o empréstimo tinha uma agência que ele deveria reportar para o pagamento das suas prestações, né? Mas como esses empréstimos estavam sendo, como ele bem colocou, concedidos a pessoas que tinham um lastro financeiro duvidável, daí o nome subprime, certo? Abaixo do normal, que seria o prime, né? O empréstimo prime, é o risco médio, tá? E o subprime é o que está abaixo desse risco médio, né? Então, são empréstimos com mais risco, tá certo? Então, isso aí é a grande diferença para o nosso. Nós temos um sistema de hipotecas clássico, tradicional, tá certo? Se a pessoa não pagar, perde a casa, tá? Porque a hipoteca, o empréstimo, tem como garantia o próprio imóvel, tá certo? Então, não há um risco grande para os bancos, né? E ele tem toda a razão, o custo financeiro de adquirir um imóvel no Brasil, comparado com as outras formas de empréstimo, é muito baixo, mas comparado com os empréstimos de qualquer país civilizado nesse mundo, é muito alto ainda, tá certo? Qualquer empréstimo nos Estados Unidos, na Europa, não passa de 2% real ao ano, empréstimo imobiliário, né? Se você for pegar uma prestação de R$100 mil no Brasil, em 20 anos, as prestações iniciais vai ter mais juros do que o pagamento do principal, né? Então, é uma carga de juros por conta da longevidade, porque o empréstimo é muito longo, né? É muito alongado, então os juros eles são em cima do saldo devedor, né? Então você paga muitos juros no início nos primeiros anos que você se endivida, né? Claudemir queria completar? Eu sou da questão do subprime, dizer o seguinte, que a gente tem, assim, exemplo de pessoas, a amiga lá nos Estados Unidos, né, que passaram por esse lado. Ele tinha um imóvel financiado e havia o banco com muito dinheiro, né? Os bancos tinham muito dinheiro, tinha que colocar esse dinheiro para girar, né? Os investidores, aplicadores e tal. Então, o imóvel financiado, houve uma supervalorização, que não era essa de mercado, mas sim, ela foi uma superavaliação implantada, né? Não de mercado, né? Mas subiu o preço, tem uma hipoteca de 200 mil, olha, mas seu imóvel hoje vale 500, eu tenho 300 para te emprestar aqui. Aí você pegava o dinheiro, né? E usava em outras atividades, comprava um iate, ia dar passeio do mundo. Quando veio a crise do setor na economia americana, que atingiu o mercado imobiliário, que pagou essa conta, então o desemprego, etc., eu não tenho mais como pagar a prestação do imóvel. Agora o que é que eu faço? Pega você, banco, que avaliou por 500 mil dólares, quando o mercado só paga 200. E eu, que eu já botei no bolso, já gastei. E entregou o imóvel. E o banco, a moeda de banco não é imóvel, né? Tem que ser dinheiro. É o contrário, o contrário que nós não estamos. Que não estamos. Nós não estamos diferente numa crise da nossa. No mercado imobiliário, né? Nós não estamos em crise de mercado imobiliário. Nós estamos numa crise econômica e institucional brasileira. Por isso que eu não gosto dessa palavra, crise de mercado imobiliário. Todos os segmentos, né? Não existe. O mercado imobiliário ele está sadio, ele está completo. Os bancos estão sentindo dificuldade de crédito porque sempre foi muito restrito, agora está muito mais, né? Muito bem falou Arnaldo. Mas os bancos estão mais criteriosos para emprestar. Exatamente. Nós temos que frisar que não existe crise no mercado imobiliário, existe crise na economia nacional. A crise que nós temos no mercado imobiliário, a gente mede mais ou menos assim. Isso aí é uma opinião minha. Quando você tem uma expansão do setor imobiliário, veja que engraçado, né? A explicação econômica é o contrário. Quando você tem um aumento da oferta, você teria uma redução dos preços, né? No setor imobiliário,
É o contrário que acontece. Quando você tem uma expansão, geralmente se dá porque os preços também estão subindo, tá certo? E quando você tem uma crise como agora, né, um enxugamento do mercado, as pessoas querendo vender os seus estoques, tá certo? Você tem os preços estão relativamente contidos no mercado de Natal, né? Eu acho improvável que qualquer empresário esteja perdendo dinheiro vendendo imóvel em Natal, certo? Mesmo vendendo seus estoques. Eles estão ganhando menos dinheiro do que ganhariam num momento de expansão. Suas gordurinhas, né? Perdeu umas gordurinhas aí. Mas eu acho muito pouco improvável que alguém esteja perdendo algum dinheiro vendendo imóvel em Natal. Isso não faz muito sentido na minha maneira de ver. Senão, eles não se capitalizam para o próximo ciclo de produção. Tá certo? Então, não é essa a lógica do empresário. É lógico que vai ter um ou outro que está desesperado, um endividado, etc., que pode ser que esteja, não é? E esses aí vão sair do mercado, né? Mas as empresas sólidas, elas não estão perdendo dinheiro, elas estão ganhando menos. Isso é muito difícil a gente entrar na contabilidade de cada um, mas é claro que o empresário precisa vender No geral, né? para se capitalizar para o próximo ciclo. Mas às vezes quando você fala perder dinheiro, e da ótica do empresário eu estou perdendo em relação a quê? Ao que ele planejou ganhar. Ou ao que ele poderia ganhar sem fazer nada comprando Isso. títulos do governo. Mas o professor levantou uma questão interessante que eu quero fazer uma pergunta. Professor, qual foi a inflação do Brasil nos últimos 12 meses? Média. Bom, que eu saiba foi quase 4 negativo, quase... Não, a inflação não, inflação. sim, tá, mais de 10%. Né? Mais de 10%. É. Veja bem, para você ver como é difícil, e eu quero chamar a atenção de qual é nosso maior bem, o bem que a gente não deve abrir mão como sociedade. Chama-se estabilidade. Por quê? O professor falou aqui... Para mim é paz e solidariedade. Mas sem estabilidade econômica você não tem paz. E talvez não tenha solidariedade. Solidariedade pode ter. Porque, veja bem, o professor falou aqui a questão dos juros no primeiro mundo ser de 1 ou 2%. Professor, na hora que a gente tem uma inflação de 10% ao ano e os juros imobiliários está 11 ou 12, a gente tem um juro real comparado com o primeiro mundo. Só que, pela distorção dos preços relativos, isso nem sempre se dá na prática. Então, na hora que você tem a inflação de volta, você tem o pior dos mundos, você tem o pior dos impostos, você tem o imposto... Principalmente porque os salários não acompanham Os salários não poder de compra. Os salários não acompanham a inflação, você fica com os preços relativos completamente distorcidos. E aí vem a questão, né? É um bem, como eu disse, que nós, como sociedade, não podemos abrir mão. Nós temos que enfrentar questões dificílimas, que precisaria de uma coesão política muito maior, como a Evilásio falou, que no momento nós não temos, para que a gente volte para a inflação, pelo menos dentro da meta, que a gente possa sonhar um dia termos uma inflação anual de 3%, de 3,5%, porque aí você tem uma distorção pequena. Então, esse caso, esse exemplo que eu estou dando em cima da fala do professor, que foi muito pertinente, mas que as pessoas normalmente confundem. A meta é alta, né? A meta da gente, a inflação... É 4,5%, né? Mas assim, como é difícil você dizer qual é o juro real do Brasil. Porque a inflação medida por quem? Pelo INCC, pelo IPCA, pelo IGPM, né? Então, assim, e isso é um grande complicador, tanto foi no BNH, como é um complicador para os bancos, como é um complicador para você alongar, como nós alongamos, que esse eu acho que foi a maior conquista nos últimos 7, 8 anos no nosso mercado, Bezerra e Evilásio, foi a gente poder comprar imóveis com prazos de 20, 25 anos, como se compra no primeiro mundo. Eu acho que essa foi uma grande conquista. 30 anos. Arnaldo, só complementando aqui, quando nós falamos aqui que a empresa está vendendo sem lucro, nós temos que lembrar de um patrimônio muito importante para as empresas, que é a classe trabalhadora. Então, na hora que você tem que dispensar funcionário que você treinou, que você trouxe ele, que capacitou, que colocou ele dentro de uma obra,
que hoje ele é um profissional especializado, e você ter aquele momento de você chamar aquele trabalhador e dispensar ele, aquilo é um prejuízo imensurável. Então, quando a gente fala no prejuízo total, nós não falamos apenas no prejuízo de capital, nós falamos na perca de solidariedade, né, que nós colocamos aqui. Né? A pessoa chega numa sexta-feira, você tem que chamar aquele funcionário e dispensar. Como é que você, como empresário, o seu coração vai saber que ele vai chegar em sua casa, em sua residência, e colocar para a sua família que acabou de ser desempregado? Então, isso também para a classe empresarial, isso machuca muito. Vilas, deixa eu fazer uma pergunta, vai também nessa questão humana. Natal, como eu disse ainda há pouco, teve a construção de muitos conjuntos habitacionais. Então, o crescimento urbano de Natal foi muito horizontalizado. Mas hoje a gente vê que Natal está crescendo muito, florescendo muitos edifícios habitacionais, né? Quer dizer, o crescimento hoje está sendo verticalizado. Qual o destino do crescimento de Natal? Ainda existem áreas a serem construídas, a serem incorporadas, a serem utilizadas para a construção? E complementando essa questão, assim, nós temos áreas verdes, na área de proteção ambiental, nós temos um plano diretor aí. Eu queria que você abordasse para onde nós estamos indo. Natal está crescendo para onde? Veja só, Natal teve uma dificuldade muito grande e um prejuízo, uma dificuldade, eu digo, um prejuízo muito grande, principalmente na parte social, na área social. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né, nós tivemos São Gonçalo do Amarante, que cresceu bastante, nós tivemos Extremóis, que cresceu bastante, nós tivemos Parnamirim, que cresceu de uma forma avassaladora, e nós tivemos Natal, que teve a continuação do Minha Casa Minha Vida praticamente paralisado. Quando eu falo Minha Casa Minha Vida, eu falo do 0 a 3 salários. Por quê? Não existia terreno com infraestrutura para os incorporadores adquirir aquela área e construir Minha Casa Minha Vida. Onde existiam terrenos, não tinha urbanização que pudesse levar as pessoas até aquele ponto. Então, a cidade do Natal deve ter recebido aí em torno de 2.000, não chegou a 2.000 unidades de 0 a 3, enquanto as outras cidades no seu entorno receberam milhares de unidades Minha Casa Minha Vida, enquanto Natal não criou o processo de desfavelização da cidade. E em relação aos espaços urbanos, ele existe. Agora tem que saber ter a responsabilidade de poder utilizá-los, né? Porque com o plano diretor, as grandes dificuldades das novas zonas de proteção, que inclusive está sendo criada uma nova zona de proteção que o cartão de entrada do turista de Natal, e está praticamente sem utilidade nenhuma, né? Estamos discutindo isso aí, inclusive amanhã tem uma audiência pública em relação a essa nova zona de proteção, que na verdade não a gente chama até é uma PPP na verdade, e isso cria a dificuldade de Natal se expandir. Portanto, por que Natal está crescendo verticalmente? Além desses problemas ambientais todos, né, nós temos uma cidade que tem 33, alguma coisa de saneamento básico, onde esse novo governo agora está com o propósito de sanear Natal 100%. Isso é muito importante, não só para a nossa cidade, mas para toda a região Nordeste, né, que nós só temos uma cidade 100% saneada no Brasil, imagino que é São Caetano do Sul, em São Paulo. O restante tem as mesmas dificuldades que nós temos aqui. Veja só, se há saneamento básico e o custo do saneamento básico é muito alto, então se há saneamento básico tem que haver adensamento para diluir os custos desse saneamento. Senão, Natal não vai ter condições de ser saneada nunca. Né? Então, o que nós vemos na cidade de Natal é que há muitos espaços urbanos ainda a serem ocupados, lógico, de forma responsável, que é isso que o mercado imobiliário ele está se propondo. A preocupação, eu acho que a preocupação do mercado imobiliário é tão grande quanto os ambientalistas estão em proteger as dunas e a cidade de Natal. Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador, de uma telespectadora, não veio o nome, que
pergunta o seguinte, não é dirigido a ninguém, então eu vou colocar aqui, quem quiser pode se habilitar a responder. É o seguinte, o programa Minha Casa Minha Vida é uma das principais bandeiras dos governos do PT. Qual a contribuição dele para a configuração da crise imobiliária? A população alvo dele tem adquirido os imóveis? Há crise também para esse segmento? Então... Eu gostaria de responder essa pergunta dizendo que é óbvio que Minha Casa Minha Vida não tem nada a ver com a crise imobiliária. Ao contrário, uma política habitacional, ela é sempre muito bem-vinda. Minha Casa Minha Vida foi importantíssimo para o setor da construção civil e para o mercado imobiliário. Ele tem problemas? Sim. Ele pode ser melhorado? Pode. Mas o Minha Casa Minha Vida, ou seja lá que nome seja dado, o programa de habitação tem que ser um programa de Estado e não um programa de governo. Ele tem que ser um programa indutor, inclusive de políticas públicas de ocupação dos espaços. O que a Vilásio falou aqui, eu gostaria de complementar sobre o plano diretor, e eu sei que muitos dos que participaram da discussão do plano diretor de 2007 não gostam quando eu falo isso, mas eu insisto. Nós fizemos um plano diretor no século XXI com diretrizes urbanísticas do século XX. O urbanismo moderno, ele busca o adensamento, ele busca formas de adensar, ao contrário do urbanismo do século XX, que era esse dos conjuntos habitacionais, que tornavam a cidade cada vez mais horizontal, que criava calhas de acesso para a cidade, como a BR-101, que você vê ela lotada de carros às 7 da manhã e às 6 horas da noite. O urbanismo moderno, ele tenta fazer com que as pessoas vivam e trabalhem próximos umas às outras. Por quê? Porque você tem uma cidade mais adensada, mais verticalizada, sob determinadas regras, você primeiro faz com que você não exclua a população de baixa renda para morar cada vez mais longe do canto onde ela trabalha. E você coloca menos pressão nas finanças do poder público, que com essa cidade horizontalizada que o plano diretor de 2007 criou, você tem que levar postos de saúde para pontos cada vez mais distantes, delegacias para pontos cada vez mais distantes, linha de ônibus para áreas que você não tem adensamento e você não tem viabilidade econômica. Então, tudo isso faz parte de planejamento de políticas públicas. E que o instrumento talvez mais importante para se planejar a política pública seja através de um plano diretor que cria as diretrizes através das quais a cidade vai crescer e os agentes econômicos vão interagir. Para que não aconteça isso que a Vilásio falou. Você ter Minha Casa Minha Vida na periferia. Por que você não teve Minha Casa Minha Vida perto? Isso aí eu respondo. Isso aí eu posso tentar responder. O Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, ao qual ele se refere, ele é praticamente doado à população. 95% do custo do imóvel é subsidiado, certo? Então, os primeiros beneficiários pagam R$ 25,00 por mês, depois fase 2, 50, e hoje eu acho que chega a R$ 80,00 por mês, no máximo, a prestação do beneficiário do faixa 1. 15 anos. 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, está quitado o imóvel, tá certo? Então, o faixa 1, ele tem o custo de produção controlado e ele tem o preço controlado. Tá? E tem um financiamento garantido e as garantias todas que são dadas para as empresas, para elas não correrem risco com um setor que, de outra forma, ninguém iria querer atuar. Tá certo? O faixa 1 é uma obra pública, não é? Então, é uma obra pública, tá certo? Quem tem que bancar isso é o Estado, né? Então, isso é o faixa 1. Então, o faixa 1 não pode estar na crise, já que ele já tem um orçamento próprio que o garante, né? Agora, tem o faixa 2 e tem o faixa 3. O faixa 2 é o programa favorito das mega empresas de produção residencial no país.
MRV, Cirela, etc., produzem no faixa 2. Porque o faixa 2, ele permite que você opere no mercado, mas tem também subsídio para o beneficiário, que é pago antecipadamente na compra para a empresa. Então, a empresa já tem uma garantia e também tem o fundo garantidor, tem financiamento de mais baixo custo do que o do mercado, né? Então, isso favorece a comercialização dessas empresas em grandes números, né? São empresas que operam no Brasil todo, com números expressivos de produção de imóveis. Tá? E eles operam mais, estranhamente, mais no faixa 2 do que no faixa 3, porque o faixa 3 não tem o subsídio. Tem as outras garantias, tem o financiamento a baixo custo e tem o fundo garantidor, mas não tem subsídio envolvido. Pagamento, que é o subsídio nacional praticado no Brasil, ele é igual ao praticado no Chile, né? Ele é pago antecipadamente ao produtor, tá certo? Ele não vai para o beneficiário não vê, tá certo? Na hora do financiamento, a Caixa repassa aquele subsídio para a empresa, entendeu? Então, é por isso que as empresas preferem, quando estão operando no mercado, trabalhar com faixa 2, certo? Agora, em Natal, nós construímos 4 conjuntos por faixa 1. Praticamente, serviram para remoção de favela, né? Isso é uma outra discussão, tem muitos problemas envolvidos nisso, mas essa é uma outra discussão, não vou discutir aqui agora. Mas Parnamirim foi quem mais produziu na região metropolitana de Natal, 12 mil unidades, né? Algumas ainda estão em produção, tá certo? No faixa 1. O problema do faixa 1 é encontrar um lote, uma pequena gleba, tá certo? Que justifique o custo de produção, que é controlado, certo? Então, se você não tem se o empresário não tem como adquirir um terreno com o custo adequado para ele produzir as 300 ou 400 ou 200 unidades, dentro daquele custo programado que a Caixa estabelece, que o normativo da Caixa estabelece, ele não tem condições de fazer isso. Então, tem que haver uma contrapartida da Prefeitura, certo? Só que a Prefeitura, aí eu vou responder a sua questão, tá? A Prefeitura, como os outros níveis de governo, operam na mesma lógica do mercado. Eles não vão disponibilizar um lote, vamos dizer assim, nobre, tá certo? Para uma produção de habitação social. Aí entra o plano diretor. Aí é que está o problema. Você veja como é estranho. A favela do Maruim está sendo removida para um conjunto para um conjunto novo que está sendo produzido, que é num terreno relativamente nobre, comparado com você jogar os conjuntos lá em Guarapes e Planalto, tá certo? Para onde eles estão sendo ali? Rocas, aquilo ali, né? É relativamente Rocas nobre. Ribeira. Mas é um terreno público. Né? E são 30 ou 40 anos. Quantos anos faz que se discute em Natal a remoção da favela do Maruim? Então, aquilo ali é uma situação muito específica. Inclusive para ampliar o porto, né? Mas, professor, mas exatamente isso que eu quero dizer é que o plano diretor, que é a lei que regula o zoneamento, a partir do momento que ele ficou restritivo, ele fez com que os preços dos terrenos subissem. E o plano diretor, por ser uma lei, ele poderia prever mecanismos que você pudesse gerar espaços para habitação popular. É isso que eu quero dizer. Isso. Que você poderia ter um plano diretor moderno onde você se preocupasse em usar as áreas já, acho que é esse o termo, antropizadas, as áreas que já foram ambientalmente usadas. Por quê? Mas isso tem em outros planos diretores, talvez agora na revisão seja colocado, que são as áreas de vazios. Você defendeu aqui o adensamento urbano. Claro. Eu gostaria de voltar a esse assunto, mas que é polêmico, tem implicações aí, inclusive com os ambientalistas e outros pensadores do espaço urbano, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.